Boa tarde, graça e paz. Hoje, nesse momento de oração, eu quero fazer um momento diferente. Eu quero, na realidade, dar um testemunho do que me aconteceu hoje em relação à minha filha. Mais cedo, eu compartilhei com vocês da importância de ter Deus como Pai, como aquele que a gente fala das nossas tristezas, das nossas angústias. E eu vou confessar que o congresso dessa semana, que fala sobre pais posicionados, filhos incendiados, como eu disse, marcou muito a minha vida. E eu precisava, estar conversando com a minha filha, uma situação financeira. E aí eu havia falado com ela desde o início da outra semana que eu precisava de conversar com ela e não falei especificamente o assunto. Ela relutou e resolveu vir hoje na hora do almoço. E olha que interessante. A nossa conversa era apenas para resolver uma situação do plano de saúde, mas a conversa gerou um fruto muito melhor, muito mais maravilhoso do que apenas resolver uma situação financeira. Nós duas começamos a conversar e conversamos vários itens, e uma das coisas que a gente conversou é de realmente confrontar algumas coisas que haviam no nosso passado, que ainda não tinha sido resolvido. Apesar de eu já ter aproximado dela, já ter pedido perdão, já ter conversado o quanto eu amo e quantos erros eu havia feito, por escolhas erradas, casamentos que eu tive e que realmente atrapalharam muito a nossa relação, fora a forma como eu, mãe, a tratava, pelo fato de eu trabalhar excessivamente. Eu colocava o emprego como primeiro lugar na minha vida, eu queria ter um destaque em relação à vida profissional, aquilo era tudo na minha vida, tinha virado um altar, e a minha filha sempre ficava em segundo, terceiro, quarto plano. Na realidade, quem criou a minha filha foi a minha mãe, Ela ficava com a minha mãe. Chegou um tempo que eu tinha uma relação muito complicada, que eu já compartilhei com vocês, e ela morava o período integral com a minha mãe, não chegou a não voltar mais a viver nós duas juntos. E nesse período a minha relação com ela era apenas de ir na casa da minha mãe, cobrar se ela estava fazendo as atividades, cobrar tudo que ela estava fazendo, e principalmente a minha fala era sempre de que ela não estava fazendo bem feito, que não estava suficiente, que ela tinha que melhorar, uma fala de cobrança. E, além dessa fala de cobrança, eu era aquele tipo de mãe, para compensar a minha ausência, eu comprava aquilo que ela precisava. E aí ela me pedia algo e eu sempre me esforçava e dava, achando que assim eu iria estar cobrindo o meu papel de mãe. Afinal de contas, eu estava entregando para minha filha tudo aquilo que ela precisava materialmente. Eu pagava babá, eu pagava escolinha, ela tinha natação, a minha mãe, o período que ela ficou com a minha mãe, o que ela precisava, eu estava oferecendo, desde roupa, material escolar e tudo. Então, para mim, aquilo já era o suficiente. Hoje, na nossa conversa, eu estava dizendo para ela que eu a amo e que ela é uma pessoa muito importante para mim. Porém, ela ficou extremamente emocionada e me disse algo que me impactou. Falou: mãe, a nossa relação é uma relação muito distante. Por quê? Você só me manda mensagem para chamar a minha atenção ou então para me cobrar algo. Você não manda uma mensagem carinhosa para mim. E é interessante porque eu tenho relacionamento com várias crianças, eu sou professora, minha relação com muitas crianças é muito bacana. Eu tenho relacionamento externo, as pessoas falam que eu sou uma pessoa extremamente alegre, agradável, porém a minha relação com a minha filha é uma relação muito fria. Muito, você não fez, você errou, você não está sendo suficiente, uma relação de peso. E o que eu entendi e aprendi no que nós compartilhamos hoje de manhã? Que muitas vezes a gente precisa sim de ouvir o nosso filho e entender o que ele pensa a nosso respeito. Foi a primeira vez que ela falou comigo: mãe, eu tento melhorar minha relação com você, mas a nossa relação é uma relação fria, onde você só me manda mensagem para me cobrar, para me xingar, ou então para a gente resolver alguma questão financeira. E aí eu falei com ela: realmente, filha, eu preciso que você me perdoe, porque a minha forma de te amar é, toda vez que você precisa de mim financeiramente,
Mesmo que eu não possa, eu dou um jeito de tentar conseguir recurso financeiro para te atender. E isso, na minha mente, eu estava demonstrando para você amor. E aí nós podemos conversar, compartilhar muitas outras coisas, pedir perdão pelas minhas atitudes, por várias escolhas que eu fiz ao longo da minha vida errado. E eu tenho certeza que essa experiência, tanto para mim quanto para ela, foi muito importante. Eu fiquei extremamente emocionada, extremamente feliz e disse: Pai, como o Senhor é maravilhoso. Justamente essa semana, onde eu aprendi que um pai posicionado, o filho é incendiado. O Senhor me deu a oportunidade de estar tendo esse encontro com a minha filha e onde a gente pôde, conversar sobre várias arestas que tem ficado há anos. E isso é só o começo, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer em minha vida. Que Deus possa estar também incendiando você como pai e que você possa ter experiências profundas, experiências únicas. Se posicione, pai. Converse com seu filho, peça perdão, ouça o que ele tem a te dizer e pode ter certeza que muita coisa vai acontecer. Porque um pai que ouve, um pai que está atento, com os ouvidos atentos para aquilo que o filho diz, ele faz toda a diferença na vida de um filho. Que o seu filho possa ser incendiado por um coração perdoador, um coração que reconhece que falha. Que Deus abençoe a vida de vocês.